Oi, gente, bem-vindos a mais um Melcast. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a vida e o autismo na visão dos autistas. E eu trouxe dois autistas incríveis, talentosíssimos, abençoados, dois jovens. Eu quero apresentar para vocês agora, tá? Esse rapaz bonito é o Gregory Vitorino Bento de Castro. Ele tem 18 anos. Gregory, O- bom estar aqui com você. Olá, meus internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Melcast. Obrigada. E estou aqui com a Micaela de Miranda Gil Mendes, de 20 anos. Oi, gente, tudo bem? E a gente vai estar batendo esse papo bem verdadeiro, bem sincero, um pouquinho conhecendo um pouquinho desse universo que a gente tem feito essa série de podcasts falando sobre autismo, que é um tema tão importante e eu espero que você possa aprender muito como eu vou aprender hoje aqui também com vocês. Bom, qual é o grau de autismo que vocês têm? Meu é Ué. o nível 1 de suporte. Eu também tenho nível 1. Nível 1 de suporte. E como é que você se sente sabendo que você é autista, por exemplo? Greg? Realmente algo que a gente acaba sendo diferente, mas nos entendendo, a gente acaba entendendo o que acontece e sabe lidar com isso. Você, Sim, no início eu tinha muita raiva, não aceitava muito, só que agora eu entendendo melhor eu consigo lidar mais com as coisas. Isso. Aham. Você acha que o fato de ser autista gera nas pessoas algum tipo de rejeição ou insegurança? Ou algum tipo de. As pessoas não sabem como vão lidar? Como você percebe isso? Quando a gente, principalmente usando o cordão, as pessoas acabam olhando estranho. Elas normalmente questionam primeiro o autismo, porque as pessoas têm normalmente a visão do nível 2 e nível 3. Mas as pessoas acabam não sabendo o que fazer, porque não é algo muito difundido em si, do que é o autismo e como cuidar de alguém que tem isso, como tratar ele. O que é o autismo? Vocês conseguem dar uma definição? Sim. O autismo é um espectro, um transtorno dentro de um espectro vindo da... Normalmente, quando a gente está no útero, ocorre um processo chamado poda neural, onde alguns neurônios são podados e é formado o cérebro. No cérebro do autista, a poda neural não ocorre. Então, a gente acaba tendo um excesso desses neurônios em si. Isso significa o quê? A gente vai ter a questão do autismo é muito interessante, porque pode ter várias diferenças. O cérebro da pessoa, por esse excesso de neurônios, acaba se desenvolvendo de formas infinitamente diferentes. Não é à toa que um dos símbolos do autismo é um infinito com a cor do padrão do quebra-cabeça, porque são possibilidades infinitas. Verdade. É isso mesmo, Micaela? É isso aí. Como é que é a rotina de vocês? Vamos lá, vocês têm uma rotina diária? Sim. Micaela, fala Eu pra tenho mim. uma notícia. Eu costumo listar tudo que eu tenho para fazer naquele dia. Pego o papel, uma caneta e eu listo tudo. E conforme eu vou fazendo, eu vou ticando. Porque assim, eu lido muito mais fácil quando eu escrevo. Que eu vou ter ali o norte do que eu vou fazer, o que eu tenho para fazer ali naquele dia. Então fica mais Entendi. fácil. Você? Eu normalmente eu adianto alguns planos em si. Eu tenho um padrão, eu tenho meus padrões e eu sigo esses padrões como uma rotina. Como normalmente eu acordo, eu tomo meu café, eu deixo preparando enquanto eu vou tomar banho. Depois de tomar banho, eu me arrumo. Eu tenho um padrão que eu acabo. Só quando eu vou sair, eu coloco a camisa da escola e tem todo esse padrão para ir pra rua, pegar o trem. É como se fosse um padrão que vira uma rotina em si. E você vai sozinho? Sim, eu Você vou já- sozinho. Oh, Eu uso o trem e eu vou sozinho até a minha escola. muito bem. Você tá em que nível na escola? Já está no segundo grau? Eu tô no terceiro ano de segundo grau e eu tô fazendo o ensino médio técnico em informática pelo Colégio Flama, em Nova Iguaçu. Você já sabe o que pretende estudar no futuro? Eu pretendo avançar na questão de informática, tanto como programador, que eu já tenho estudado por anos, e também seguir na área aeroespacial, com alguns projetos que eu tenho. Que coisa linda, hein? Micaela, você já está na faculdade, né? Estou na faculdade. Uau! Um desafio e tanto. Estou fazendo faculdade de marketing digital Aham. e me formo ano que vem. Sério? Sim. Que maravilha! Ano que vem já Parabéns! Que coisa boa! Então, olha, eu quero saber das vitórias que vocês alcançaram
né, que vocês se orgulham, né? Eu tô sabendo até de medalhas, não é, Gregory? Sim. Conta pra gente. Eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Satélites no nível 3. Eu fiquei em segundo lugar na regional e e esse projeto até é um projeto pessoal meu, que é a medalha da 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia e da regional, da OB7. Meu Deus do céu. Então você tem um hiperfoco. Qual é ele? Eu tenho 2 hiperfocos, o meu na questão aeroespacial, desenvolvimento tecnológico em geral, mas com mais foco em área aeroespacial e automobilismo em si. Tem de tudo de carro. Sim. É? Carro de corrida, Carros normais. lançamentos, tudo. Sim, sim. É. A gente estava conversando fora assim do ar, né? E você me deu um conselho que você gostaria de passar para os pais, né? A respeito do hiperfoco. A gente estava falando sobre a questão que o hiperfoco já é um indício em si que você pode ajudar a como como ensinar o seu filho, porque às vezes ele tem um hiperfoco numa área que pode ser o trabalho dos sonhos dele. Eu recomendo que vocês sempre alimentem de forma saudável esses hiperfocos, ensinando, porque talvez, vamos supor que seu filho goste de corridas, talvez a gente pode ter o próximo grande campeão mundial brasileiro, um grande piloto, um grande engenheiro, talvez um grande astronauta em si. Tudo depende de como você alimenta esse hiperfoco em si. Exatamente. Quem gosta de música pode se tornar um grande musicista, um maestro, não é verdade? Sim, E sim. isso é muito importante. Uhum. Em relação às emoções, assim, ansiedade. Vocês são muito ansiosos? Micaela, fala aí. Sou demais. Sou muito ansiosa. E como é que eu lido com essas ansiedades? Quando eu vejo que eu vou entrar ali numa crise, e já foi pior, hoje em dia eu sou mais controlada, vamos dizer assim, eu vou para um lugar isolado, banheiro, quarto, e eu fecho a porta e eu fico lá respirando fundo, vou acalmando. Ou então, quando eu estou num ambiente que não dá para fazer isso, eu deito no chão. Deita no chão. Eu deito no Por quê? Por que o autista tem essa tendência a deitar no chão? Já vi isso várias vezes, as mães comentam. Por quê? Eu acho que é porque a gente consegue ali ter ali um momento de calma. Vai respirando fundo, vai... eu não sei explicar direito. Vai respirando, vai se acalmando, vai... É porque você sabe que o chão não vai sair dali, né? Parece que é um lugar seguro, realmente. Greg, você já teve crises assim? Normalmente, quando eu fico ansioso, é mais a questão de antecipar muito o evento, ou às vezes, dependendo da questão, eu acabo ficando meio com raiva. E aí, o jeito de eu acalmar essa raiva ou é reclamando da situação vigente, ou só ficar lá pensando, nossa, mas como pôde? Ou isso deveria acontecer, eu fico questionando a situação para tentar não fazer essa raiva para levar ela a outros lugares em si. Entendi. Qual o conselho que vocês dão para quem está, por exemplo, vendo uma crise no autista? Porque existe nível 2 de suporte, nível 3. O que a pessoa deve fazer quando um autista está em crise? O que você recomenda, Micaela? Eu recomendo que vocês tirem o autista do ambiente que está causando a crise nele. Ou então você sentar com o autista e fazer até o processo de respiração. E aí você vai acalmando ele e que ele vai acalmar. Sim, até O que mais você pode o processo dela, mas dependendo do caso, primeiro quero que você já analisou a situação, você não conseguiu fazer, se ele tiver identidade, vai ter normalmente um número de contato para que você contate. Caso aconteça alguma coisa, você já realizou o método que a Micaela já disse. Pediu para que ele se acalme, alguma coisa. Tenta chamar a autoridade responsável naquele local. Se for uma escola, chama a professora. Vê isso, porque às vezes o ambiente, quanto mais esse autista permanecer no ambiente, mais ele pode vir a se incomodar. Entendi. Chamar o pai, a mãe, né? Sim. Porque então é importante ter esse crachá, Você acha válido ter esse cordão e ter a identificação? É importante? Sim, eu acho que a identificação é muito importante, até pelo fator que
As pessoas não analisam as características de um autista, muitas vezes não sabem. Então, ela Exatamente. pode acabar pegando essa característica, esse seu jeito, e tratar você de um jeito que pode te machucar internamente. Então, é sempre bom que as pessoas identifiquem para que elas saibam tratar daquela pessoa, Olhar entende? com outro olhar, né? Exatamente. Olhar com um jeito de não realmente... Sim. Entendi. Vocês lembram de em algum momento em que vocês tiveram uma crise, em alguma situação? O que causou em você essa crise? E qual foi a reação das pessoas à sua volta? Assim, eu tive uma crise que me marcou muito, que foi no início do meu diagnóstico, e a gente ainda estava pesquisando o que estava ocorrendo, e os meus vizinhos costumavam botar som alto. Aham. E aí, nos finais de semana, era muito, muito alto o som. E aquilo ia me perturbando de uma forma que eu ficava Desnorteado. incomodada, vamos dizer assim, incomodada. E aí eu tinha que fazer os afazeres da escola, as tarefas de casa, e eu não conseguia. E aí a forma que eu encontrava não era falar, eu estou incomodada com o barulho, era gritar. E aí aquilo me incomodava muito. E a gente, como não sabia do autismo ainda, a gente não sabia lidar com aquilo. Então, a gente normalmente... O que você sentia? Doía, incomodava? Não, Qual não- é a sensação do som atual? então, incomodava. E ao mesmo tempo que incomodava, dava raiva. Entendeu? Dava muita raiva, porque assim, a gente via que a pessoa fazia de propósito, assim, né? E ficava ali, e era sexta-noite, sábado, domingo, a ponto dos meus pais me tirarem de casa, pra eu sair, passar o dia fora, porque eu não aguentava. Não podia voltar pra casa. Era insuportável. Eu não conseguia ficar dentro do ambiente da casa porque as paredes tremiam. Ficava De tão assim, alto que era. muito alto. E aquilo me incomodava muito. Quando a gente descobriu, meus pais descobriram o diagnóstico do autismo, eles já souberam lidar melhor por saber do diagnóstico. É por isso que a gente procura sempre ter ali o Diagnóstico especialista. Isso, você ir num especialista, para o especialista dizer ao certo qual é o diagnóstico. Que aí, a partir do diagnóstico, a gente consegue ali ter um tratamento melhor. E aí a pessoa tem ali o norte de Sim, como lidar. Sim. E você? Sim, eu Gregory? também tenho uma sensibilidade envolvendo o som. O que eu sinto ou eventos muito cheios ou som. Normalmente acaba como se eu ficasse meio desnorteado. Mas eu acabo sabe, eu ter isso, eu acabo tentando sair do local, eu acabo tentando concentrar em alguma coisa e tirar minha concentração daquele som, porque às vezes a ansiedade vem com um pouco da questão dessa ansiedade social, de socialização, porque autismo é isso. É uma questão o autismo nível 1 é a dificuldade da socialização em ambientes muito sociais. Tipo, é dificuldade de fazer amigos? As- Você tem amigos? Sim, Como é? sim, eu tenho amigos em si. Como eu disse, eu faço técnico, e nosso técnico é dividido em grupos. Então, eu tenho vários amigos, eu tenho amigos que atuam nessa área de desenvolvimento junto comigo. Então, a gente acaba discutindo o projeto, conversando sobre áreas de interesse similar. Aham. Então, a sua sensibilidade também é Sim, o som? sim. Porque tem pessoas que já é o toque. Sim. Sim. Vocês gostam de abraços? Sim, Adoro. Os sim. dois gostam. Meu diagnóstico demorou... Adoro abraço. Que bom. Meu diagnóstico até demorou por causa disso. Inicialmente achavam que eu tinha TDAH, porque eu era muito carinhoso, sempre fui muito carinhoso, abraço, beijo. Então, por isso que trouxe uma dificuldade, tanto que eu tive um diagnóstico tardio. Com que idade? Eu não me lembro, se não me engano, foi 12, 11, por aí. E o seu diagnóstico saiu O quando? meu diagnóstico saiu, eu tinha de 8 para 9 anos. Então, quanto antes a gente ter o diagnóstico precoce, mais cedo a criança pode ser estimulada, né, nas diversas áreas que ela tem algum tipo de dificuldade. Sim. E o que acontece é que, às vezes, existe muita negação por parte dos pais. Sim, sim. Não aceito, não é, meu filho não. O que vocês dizem a respeito disso? Às vezes é que o ser humano tem muito medo do que é diferente.
o autismo é algo bem diferente porque a gente ainda não tem a difusão de informação necessária sobre ele. Muito se sabe, mas pouco se é difundido. Às vezes, esse próprio pai pode ter autismo, porque existe uma função genética bem grande atualmente no autismo. Então, até às vezes, a gente tem tido muitos adultos com diagnóstico muito tardio, porque acaba ocorrendo isso. É verdade. Então, se você é pai, o seu filho ou filha é autista, recomendo que você também procure ajuda médica, porque talvez você também tenha, ou sua esposa ou esposo tenha, e eu recomendo que você procure isso em si. Vai ser bom para você se conhecer melhor. Sim. Se É, porque o autismo, ele tem um antecedente, né? Vem sempre a genética. Ele é genético. Você tem que sempre... A criança autista, você sempre tem que ver se o pai se a mãe se a avó isso, e ir pesquisando. Porque aí aquela criança vai ter ali o percentual do autismo. Há uma possibilidade da criança ter autista, ser Vocês já autista. tiveram alguma rejeição na escola, por exemplo? Alguma situação que chateou vocês? Sim. Quer falar? Sim, quando eu era pequeno, eu ainda não tinha um diagnóstico completo. Se não me engano, eu estava no segundo ano, desde pequenininho. A escola não sabia lidar, porque eu era muito agitado. Eu era muito agitado, não conseguia ficava ficar sentado. E aí eles acabaram, uma escola da minha cidade acabou me convidando a me retirar. Sério? Sim, que eles não acho que eles Sabiam sejam, como? sim, por mais que eles sejam uma grande escola na minha região, não sei agora, mas isso foi há muito tempo, eles não sabiam lidar com isso. E você também já foi convidada? Já. Para outra escola? Já fui convidada a ser retirada porque, conforme ele falou, questão de amizade, questão de professores, eles não sabiam lidar. Eu já fui convidada a sair da escola porque o professor... Eu não tenho filtro em falar. Essa é a realidade. Você vai falar uma coisa que eu não gostei e eu vou falar para você o que você não quer ouvir. Não gostei, não fala mais assim comigo. O que você não quer ouvir. Essa é a realidade da Micaela. A fraqueza rude. Segura a onda, meu filho, que agora eu vou falar. E assim, por eu não ter filtro, eu parto para a briga. Eu vou para a agressão. E aí, por isso, o professor não gostou da forma que eu falei com ele. E aí, não soube lidar com a situação e eu fui convidada a me retirar. A mesma coisa com a amizade. A amizade, eu quero falar de assuntos e eles querem falar de outro totalmente diferente. A mente deles é mais avançada do que a minha. Então, por isso, eu sempre... Por exemplo? Namorado. Eles querem falar de namorado, de garoto, namorado. Tudo, mas você... Exatamente. E eu ainda não tenho essa vontade, assim, enorme. Essa vontade enorme. Já não existe sobre namoro, ainda. casamento, mas isso passa pela sua cabeça, Passa pela cabeça de toda menina. Mas, assim, vamos aos poucos. Tudo no seu tempo. Tudo no seu... Exatamente. Não é verdade, não é verdade. E, assim, e questão de amizade, eu sempre tive muitos poucos, né? Assim, são seletivos as amizades que eu tenho. E, assim, são bem complicadas. Já aconteceu algum amigo não quero mais ser sua amiga e acabou? Então, muitas vezes. Muitas vezes. Questão de amizade. Como é que você se sente em relação a isso? Assim, eu tive muitas crises. Inclusive, eu tive depressão profunda por conta disso. Por conta do isolamento, tanto de pessoas adolescentes quanto de adultos. Eu sofria muito. E aí, a única pessoa que realmente me entendia e eu tinha ali o conforto era a minha mãe. Eu tinha ali seu porto seguro, exatamente. Né? A pessoa que eu tenho mais segurança no momento. São os meus pais. Seus pais, né? Que bom. E em relação a você, o pessoal, os amigos, como é que é? Os assuntos são os mesmos? Você teve algum tipo de dificuldade nisso, Greg? Atualmente, não. Mas antigamente eu tinha bastante dificuldade porque eu não sabia tomar controle de mim. Então, como eu era meio diferentinho, as pessoas acabavam se afastando. Mas atualmente, pela questão do técnico, por
termos assuntos, porque é uma área muito propensa, quem gosta disso mexer, a gente está mexendo naquilo, acaba criando um assunto muito em comum. E aí a turma toda, como é pessoas interessadas nessa área, ou acabam tendo que mexer nessa área, a gente acaba tendo um assunto comum, então acaba criando aquele fator de identificação. Às vezes a gente conversa sobre aquilo, tá tendo dificuldade com isso no projeto, tá? Nossa, né? Então Não, a gente fala com o Gregory que ele responde, ele Sim. sabe. Vamos lá, Gregory. às vezes a gente até vê, você está tendo dificuldade com isso? Também estou tendo. A gente não coloca no nosso projeto, o professor não vai lembrar. Exatamente. Que a gente não consegue fazer a coisa, não existe. Deixa quieto. Pode ser que ele nem quieto. perceba que ele Nem não vai falou. perceber no escopo do projeto que tudo fica diferente. Mas lá atrás, quando você ainda era menino e tudo, uma situação de rejeição que você enfrentou? Como eu disse, aquela na escola. E atualmente eu percebo que antigamente eu não percebia. Eu estudava numa escola e por eu ser meio diferentinho, ter assuntos diferentes, um jeito de pensar diferente, me aturava. Tive aturava. bastante isso. Não era uma. Eu não percebia quando era pequeno que você é muito novo, você acaba sendo muito inocente, mas quando fico mais velho, eu acabo percebendo que não é. As pessoas não entendiam aquilo em si, não entendiam você e acabavam se afastando, como eu disse anteriormente. Isolamento. Você viveu isso? Sim, certas partes sim. E como é que você se sentia? Aquela coisa, eu não percebia, eu era muito pequeno, então as pessoas acabavam me zoando, acabavam fazendo isso. E só quando eu fui ter uma maturidade maior, eu acabei percebendo sobre isso em si. Eu não percebia, como se eu ficava na minha, tenho outros amigos de outro lugar. Por isso que eu digo, se você está numa questão dessa, saiba diferenciar amigo do colega. O colega está ali na escola, saiu da escola, você vai no máximo, vamos, atividade em grupo, fez isso, beleza, tchau. O amigo, ele vai estar lá com você, você vai rir, vai te ligar. Saiba diferenciar isso nas relações interpessoais. E é difícil encontrar um amigo, né? Sim, sim. Porque o amigo te aceita como você é, né? O amigo, Exatamente. a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que um irmão. Por isso que a gente tem que valorizar isso. Um amigo de verdade, né? Que está contigo a toda hora. O que vocês podem falar a respeito do bullying? Qual o conselho que vocês dariam para outros jovens ou para adolescentes que vão estar assistindo? O que você diria a respeito disso? Se você está sofrendo bullying, eu recomendo que você vá até o seu diretor, ao seu pai, algum responsável, e denuncie. Bullying é sério e é um crime terrível. Muitos anos a nossa sociedade veio negligenciando o bullying, e até algumas gerações falam, mas você não pode ficar calado, procure ajuda. Porque muitas vezes a galera fala, é zoação, é frescura, mas não é frescura. Você não pode se machucar para que os outros fiquem felizes. Exatamente. Bullying é crime. Então, o conselho que você dá, se alguém está sofrendo algum tipo de bullying ou pressão emocional ou psicológica, procura o professor, o diretor, não é isso? Liberte-se dessas amarras antes que elas te prendam totalmente. Porque existem adolescentes e jovens ou até crianças que estão se suicidando por causa do bullying. Tamanha humilhação, porque hoje nós temos as redes sociais. Então, você imagina o peso que é de alguém filmar, né? E postar para toda a escola ou postar para todo mundo ver alguma situação que te constrangeu. Isso é muito grave. Ou, às vezes, a situação nem precisa ter acontecido com o avanço de tecnologias como deepfake, inteligência artificial. Só com uma foto da face da pessoa, a pessoa pode criar situações que nunca ocorreram. Que isso? Sim. Então, pega a foto do adolescente e coloca no rosto de uma outra situação que você nunca fez aquilo, nunca viveu aquilo. Isso Que é chato isso, isso, isso é gente. terrível. Sim. Até recomendo que haja leis sobre essas tecnologias antes que elas não possam ser reguladas em si. Sim. Então fica difícil de saber até o que é verdade e o que é mentira. fake, né? O que é Sim. mentira, né? Sim, sim. Isso é alguma situação de bullying que você enfrentou, Micaela, que te chateou muito? Então, as pessoas, elas sempre me excluíram muito por ter ali aquela diferença de pensamentos. Então, uma vez a gente estava na igreja, na minha antiga igreja, e os adolescentes marcaram um evento entre eles.
E aí, não me chamaram. E isso me marcou muito. Eu fiquei muito triste. Aí eu falei com a minha mãe, chorei. E aí a minha mãe falou com a responsável. E aí a gente sentou, resolveu. E aí a gente conseguiu ali ter contornar a situação e eu ir. Só que teve ali um momento da rejeição. Tipo, a Micaela não. A Micaela não quer a Micaela no ambiente. E aquilo machuca muito, sabe? Pro autista, eles sentem quando você é rejeitado, quando eles são rejeitados. Então, uma dica que eu dou, não rejeite o autista. Inclua o autista no seu ambiente. Sim. Façam com que ele sinta parte daquele ambiente. Que ele é normal, ele é do mesmo jeito que você é, com apenas dificuldades. Então, essa é a minha dica que eu dou. Muito bem. Você tem alguma sugestão em relação a isso também, Glenn? Sim. Já aconteceu de terem uma festa na escola e não te chamarem? Não porque eu sempre fui muito ativo, eu sempre fui muito amigo do professor. Sempre conversei com o professor, porque como eu acabo tendo um avanço maior, ele acaba propiciando pelos assuntos que eu estudo. Eu sempre gostei muito de algumas matérias, eu sempre fui amigo de alguns professores. Tanto que nas minhas antigas escolas, minha antiga escola, principalmente, na última ciência que eu estou estudando agora, meus professores incríveis, aliás, gostaria de mandar um abraço para o professor Hugo e o professor Flávio, professor de História e de Geografia, eles ainda mencionam algumas discussões que tivemos, assuntos importantes da história que falamos em si, questionamentos filosóficos que tivemos durante esse tempo. Que maravilha. É importante o papel do professor na vida de um autista? Sim, Com sim. certeza. Tem algum professor que te marcou, Micaela? Eu tenho. O meu professor de matemática, Ângelo, ele era do ensino médio. Ele me marcou muito, porque foi o único ali, o professor do ensino médio que me entendia. 1, 2, né? Que são 3. E aí ele me marcou bastante, porque ele me deu uma nova visão. Ele me mostrou a visão que um professor deve ser. Ele conseguia ali me entender, E você- entender o meu espectro e conseguir Fazer você até entender a matemática. trazer a minha... Exatamente, gente. Eu entendi a matemática. Eu nunca entendi matemática, gente. Eu nunca tive um professor bom como esse, meu filho. Foi que dificuldade. Minha área sempre foi línguas, humanas, a minha exata, não me manda. Isso é normal com todo mundo, né? Mas como é bom ter um muito professor. Eu tive um professor que me fez amar o inglês. É um professor que marcou a minha história também. É muito importante. Os professores estão preparados para o autista? Definitivamente não. Eu até conversei com uma professora minha, o nome dela é professora Renata, aliás, um abraço. Ela tem um filho autista, ela é professora e ia ocorrer um passeio com outra turma num dia de aula e não ocorreu. Ela já tinha uma aula, ela não estava com plano de aula, mas por ter um filho autista, ela já estava querendo há um tempo, ela deu uma aula sobre autismo, explicando tanto... Isso foi algumas semanas atrás, mês passado, ela explicando porque ela entende a dificuldade, porque ela tem o lado da professora e da mãe. O maior problema dos professores atualmente é porque, às vezes, eles não entendem que o panorama mudou. Porque a escola, se a gente pensar, a escola há 100 anos é a mesma. A única mudança que teve foi por causa da pandemia em si. As escolas acabam sendo a mesma, então acaba criando uma zona de conforto para o professor se manter o mesmo, mas não. Os professores fazem a escola e o sistema. Eu acho que cada vez mais os professores deveriam se adaptar a essas coisas em si. Como é que eles poderiam fazer para incluir melhor o grupo TEA ou até outros que têm outros transtornos? O que você sugere? Eu acredito que o MEC deveria criar algum estilo de formação que deveria ser obrigatório na carteira dos professores. Para você ser professor, você tem que ter esse curso, você tem que ter essa área em si. Como se fosse uma matéria em toda a faculdade que ensina a ser professor. E que preparar, lidar Sim. com as crianças que Porque têm alguns... a pessoa fazendo o preparo antes, ela vai saber lidar mais tanto com o espectro autista quanto com o TDAH. Ela vai saber lidar com a criança E é naquele importante, momento. porque não é fácil. Você, às vezes, tem 30 alunos na sala de aula. Aí Sim. tem 1, 2 que Sim. necessitam de uma atenção maior.
O professor geralmente é sobrecarregado, trabalha intensamente, Sim. manhã, Sim, sim. tarde e noite. Então, seria muito bom se o Estado pudesse oferecer gratuitamente cursos que pudessem preparar Sim. eles, né? E terem pessoas também que pudessem dar esse apoio dentro de sala de aula. É válido isso? Sim, Sim. totalmente. Como é que é o nome da pessoa que acompanha? Mediador? Mediador. Ter um mediador. Toda escola deveria. E eu creio que é um mercado muito amplo, que está precisando demais, porque a cada 36 crianças, uma pode ter espectro autismo. Então, precisa desse mercado de trabalho, pessoas que possam se preparar realmente, né, com competência, com excelência a respeito, não só pessoas que gostam de criança, mas que possam entender o olhar, captar alguma característica, alguma uma situação, quando a criança estiver entrando em crise ou em algum dia mais difícil, que todos nós temos dias bons e ruins, todos nós. E às vezes aquele dia mais difícil precisa de um suporte muito maior. Qual é o seu sonho, Micaela? O meu sonho é casar. Micaela, é sério. Então, o meu sonho não é só casar, né? O sonho de toda menina é casar, mas enfim. É ter ali um futuro profissional, social, enfim, brilhante, né? Ter ali a carreira formada, tanto na área familiar, quanto na área social, quanto na área profissional. Eu acho que é assim, o meu maior sonho no momento. E o seu, Greg? Meu sonho é, como eu disse, da Olimpíada, meu sonho é poder avançar minha startup que eu tenho nesse ramo, que é a ideia que veio da Olimpíada, que eu venho já desenvolvendo há um tempo com as pessoas da minha equipe em si, que seria o pastor André e o Kaique. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço para os dois. Muito bem. Você, então, a sua área tecnológica, você Sim. gostaria... Parece até que você tem um projeto, né? Sim. Me fala um pouquinho dele. Então, nosso projeto veio da OBSAT, como eu disse, e ele é voltado a um nanosatélite chamado de CubeSat ou CubeSat, que ele é voltado à diminuição da perda na implantações. A gente coloca vários sensores e acaba pegando todos esses dados e juntando-os para criar uma rotina inteligente para aquela plantação. Porque, às vezes, o agricultor não consegue 100% das vezes ver a plantação, ver aquela demanda, por mais que ele trabalhe quase o dia inteiro, tendo pouco tempo de descanso. Então, poder automatizar ou criar uma rotina pode diminuir muitas perdas. Um produtor pequeno, a gente está falando de produtor familiar, pelo estudo que a gente fez, ele perde 1 tonelada de alimentos. Para um produtor familiar, que toda a renda dele vem disso, é muito alimento. A gente planeja, o nosso plano usando base de dados e simulações, seria diminuir essa perda em 50%. Olha isso, O que gente. já Não, é eu um- fico assim, ouvindo ele falar, babando, né? Ele tem só 18 anos, tá? Ele vai resolver o problema das perdas, das colheitas, né? E tudo mais. Eu creio. O seu hiperfoco é esse. Tudo que a gente faz, a gente estava conversando, o que faz com amor, dá Faz certo. referência. Sim, sim. Né? Eu acho que é muito bom quando a gente tem objetivos na vida e a gente sabe a direção que deve caminhar, não é? Qual o conselho que vocês dariam para uma criança autista que tem tido dificuldade em aceitar, se amar, se valorizar? O que você diria para eles e depois para a sociedade? Como é que a sociedade pode olhar vocês, né, com uma forma mais inclusiva, empática? O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Nós estamos já chegando ao final, mas eu quero que você deixe essa mensagem assim que possa vai olhar para a câmera e vai falar para aquela pessoa assim muito diretamente, olho no olho. O que você diria em relação a isso? Para o autista primeiro. Tá. Qual o conselho que você daria O para ele? autista, eu diria que não era para deixar o laudo te definir. Nunca deixa o laudo médico te definir. Eu sou exemplo de pessoa que eu não deixei o laudo médico me definir. A medicina tinha falado para mim que eu não ia concluir o fundamental. E eu concluí o ensino médio. Estou na faculdade de marketing digital. A medicina falou para mim que eu não ia conseguir diminuir a dosagem do remédio. Hoje eu já não uso mais a mesma dosagem de antes do remédio. Então, não deixe isso te afetar diretamente. Tá certo que eles têm ali uma influência.
mas não deixa que aquela influência dite tudo aquilo Seu que você vai viver futuramente. E para a sociedade, o que eu tenho para dizer é: escute, entenda o autista. Eles precisam desse apoio, desse zelo, desse cuidado. É isso. E a quem você gostaria de agradecer? Aos meus pais. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, Fabiane, ao meu pai, Marcelo, dizer que ai, meu Deus, eu vou chorar. Pode falar. Eu aprecio muito eles. Muito obrigada pela educação que vocês tenham me dado. Sem eles, eu tenho certeza que eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei. Porque foi ali o apoio deles, o zelo, o carinho deles que me sustentou. Muitas das vezes eu queria desistir, até mesmo tirar a minha própria vida. E por rejeições, por situações, e aquilo me machucava muito. E aí, o que me segurava era eles, porque eles tinham ali o cuidado, o zelo comigo. E aquilo me impactou muito. Então, dizer para os pais, não desistam dos seus filhos. Exatamente. Não desistam. A vida não é fácil para ninguém. Mas não desista deles. Eu sei que às vezes está cansado. Você pode estar cansado, já no teu limite, porque não é fácil, é intenso, é muito intenso. Mas, por favor, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. Eu sei que existe uma expectativa, né? Quando a gente gera uma criança, a gente tem uma expectativa que o filho vai fazer, vai acontecer, mas nós não podemos fazer com que essa expectativa venha nos frustrar, porque, na realidade, os filhos são quem eles são, independente de ter o espectro autista ou não. Quantas crianças não têm o espectro e não... eu queria que meu filho fosse médico, mas não vai ser médico, ele prefere a área tecnológica. Tá? Ou a área artística, ou a área musical, seja como for. Então, acima de tudo, aceite seu filho. Aceite, ame. Ame do jeito que ele é. Porque cada um é lindo e importante do seu jeitinho. Não tem que ser o que eu quero. Você tem que dizer para ele, filha, eu te amo do jeito que você é. Eu não queria um filho diferente, eu só queria você. Você é tudo para mim. Então, é muito importante que os pais estejam juntos, porque ninguém vive sozinha. Muito importante isso. Vamos falar agora, você, Guilherme, qual é a mensagem que você tem para mandar para os autistas que enfrentam essa dificuldade e para a sociedade? Como ela disse, não se defina por um diagnóstico. Às vezes, muitas vezes, o médico, é o trabalho dele dizer aquilo, mas ele acaba dizendo de uma forma que um papel não te define e uma condição não te define. Aproveite as suas qualidades e saiba as suas desvantagens e saiba cuidar delas. Cuide de si mesmo. Não se machuque pelas outras pessoas. Porque a sociedade muitas vezes não entende a gente, mas basta você entender você e mudar o jogo. Um autista pode mudar toda uma sociedade. Uma pessoa muda uma sociedade. Se pessoas como Martin Luther King mudaram usando as suas vozes, use a sua voz, aprenda, se entenda. Porque você pode ser a salvação para mudar um jogo de anos em si. Você não vai se definir por esse papel. Você é muito mais do que um papel. Exatamente. E a quem você gostaria de agradecer durante toda essa sua trajetória? Alguém que você não imagina o que seria a sua vida sem essa pessoa? Primeiramente, a minha mãe. Gostaria de agradecer alguém que não está mais aqui, mas foi muito importante para a minha formação como homem. Foi uma das minhas figuras paternas, que foi o meu avô Isaías, que Deus o tenha. Um homem incrível, definitivamente. Ele me inspirou muito a seguir por esse caminho de empreendedorismo, porque meu avô era afiliado aos Correios, então acabava vendo ele trabalhando e eu sempre gostava dele. Infelizmente, a nossa agência não existe mais, mas alguém que me inspirou muito, ao pastor André, porque ele me influenciou, ele me fez gostar dessa área de programação, porque além de pastor, ele é programador há muito tempo, e vendo ele, eu sempre já acho essa coisa de criar muito interessante, eu sempre me inspirei nisso em si. Minha avó também, que por muito tempo eu morei com ela, meu tio,
principalmente ao meu pastor José Roberto e minha pastora Glaucia, que vem cuidando de mim e da minha mãe por todo esse tempo. Quero mandar um abraço também para toda a Pacentar de Engenheiro Pedreira. Que maravilha. Bom, eu quero agradecer Obrigada a muito, você. muito mesmo o tempo de vocês. Sei que vocês estudam, vocês têm os seus sonhos e projetos, e eu tenho certeza que o que vocês falaram, passaram para nós hoje aqui, vai servir de incentivo, de estímulo, de conselho, de aprendizado. Para mim, já serviu, e para muitos que vão estar assistindo esse podcast. Muito obrigada. Que Agradeço, Deus abençoe senhora. vocês. Gente, valeu. Até o próximo Melcast. Um beijo da Mel.